Atlanta, toda semana. Promoção especial: aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta: creme dental Oral B 1,49, shampoo Dove 200ml 8,99, sabonete Dove 90 gramas 1,95, sabonete Protex 85 gramas 1,95 e mais. Na Drogaria Atlanta, faça-nos uma visita. Tal Ar, Tal Clima, uma loja especializada em venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e climatizadores. Solicite a visita do nosso representante exclusivo da região, o Daniel. Ligue 35 991 57 73 87. Uma empresa especializada em climatizadores Ecobrisas, proporcionando maior bem-estar, conforto e renovação de ar com menos consumo de energia, com preço especial e condições especial. Bom atendimento, bom preço e ótimas condições. Estamos te esperando. E o calor do verão, tudo fica muito bom. Trop Mix Distribuidora, vendendo qualidade no atacado e no varejo. Açaí, atacado e varejo, frutas congeladas, máquinas Forte Frio, tudo para sua loja de açaí. Açaí puro, o melhor da região, com potes de 500ml, 1 litro, 2 litros e embalagem com 5 e 10 litros, com a melhor marca e a qualidade Trop Mix. Ligue 3413-0400 e aproveite a grande promoção Trop Mix. Saborizantes, produtos para sorvetes, chocolates, cereais, doces, recheios, brigadeiros, tudo das melhores marcas do mercado com uma promoção especial. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esperamos você na Trop Mix Distribuidora, Avenida Expedicionários 1059. Comunicado: Câmara Municipal de Passos em ação. Diante de tantas reclamações recentes de consumidores em torno das tarifas cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a Câmara Municipal de Passos está convidando você, consumidor, que tem queixa, a procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão. Compareça munido dos talões dos últimos 3 meses do SAAI. Essas contas vão ser xerocadas, buscando subsidiar uma eventual tomada de providências da Câmara Municipal em favor de todos os consumidores. O Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, funciona de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas, na portaria da Câmara Municipal de Passos, que fica na Avenida Paulo Esper Pimenta 151, Câmara Municipal de Passos. Olá, meu nome é Dr. Tupete e eu já sou inscrito no canal TV OK. Você não é? Então anda logo! Dá o seu joinha e se inscreve aqui. Ei, vamos lá assistir o vídeo. A TV OK, em parceria com o Correio do Vale do Rio Grande, apresentam Direto no Foco, com a apresentação de Marcos Lopes, comentários, análise de Carlos Alberto Alves, às terças e quintas, sempre às 18 horas. Por um lado, houve exagero no uso, em alguns momentos, no uso de áreas, usando a mídia, rádio. A notícia vista por todos os ângulos que interessa você. A análise, o comentário, Direto no Foco. E olha só, começamos o Direto no Foco, estamos ao vivo, muito obrigado, são 18 horas e 25 minutos desse dia 26, que bom ter você aqui com a gente. Meu amigo Carlos Alberto já está a postos, boa tarde, tudo bem, Carlos Alberto? Boa tarde, Marcos Lopes, boa tarde aos internautas que nos acompanham. Agora, no momento que nós estamos
comentando e apresentando as matérias e que também acompanham o nosso trabalho fora do horário, porque a internet não tem tempo. Quando a gente fala boa tarde, é preciso dizer que nós começamos o programa direto no foco às 18 horas, terça e quinta-feiras. E é importante deixar aí aberto, claro, para que as pessoas acompanhem também outro horário. Nós, hoje, temos um foco no programa, que é a votação do relatório final da CPI dos transportes. Mas nós não podemos, pelo menos, deixar de pincelar o que acontece no cenário nacional. O Guedes disse que vai apresentar um projeto ao governo, ao Congresso, e espera que esse projeto seja aprovado. A ideia dele é mexer na economia, só podia ser ministro da Fazenda, para que o Brasil recupere espaço e, principalmente, se integre à questão internacional. Se integre, preste atenção no que eu estou falando, né? Se entregue à questão internacional. Na prática, vai ser isso que vai acontecer. O Brasil querer se aliar à China numa busca de solução econômica para o país não é um caminho adequado, porque a China tem poder de fogo do ponto de vista da economia, porque a mão de obra na China é tão ruim quanto a do Brasil em termos de valorização, pior ainda, pior que a do Brasil, quase que beira a escravidão, porque a China é um país populoso que domina economicamente grande parte do mundo, e o Brasil querer fazer parte dessa integração é prejuízo para o Brasil, com certeza. Nós, sem olhar esse lado da economia chinesa, sentimos, sem olhar esse lado da vontade do Guedes, já sentimos aqui na pele, em Passos, o que significa a economia chinesa para a evolução da economia brasileira. E muitas lojas de confecção fechadas, porque não consegue competir com o que vem da China em termos de confecção. E o Guedes disse o seguinte: se o Congresso não aprovar, não se assustem se a gente voltar a ouvir falar em AI-5, Ato Institucional número 5. Bobagem, só bobagem. Guedes, fecha a boquinha, faz o teu trabalho se você souber, se você tiver ideia de um projeto político para o país, porque até agora é só perfumaria, é só tocando de leve em alguns assuntos que até agradam a população, como, por exemplo, a CNH modificada, carteirinha de estudante para competir com a Uni. Olha, não é possível que o brasileiro elegeu alguém presidente da República para ter na economia pessoas que têm o pensamento tão miúdo. E aí foram lá e perguntaram para o Bolsonaro: Bolsonaro, o que você acha do Guedes falando em AI-5? O Bolsonaro, daquele jeito tranquilo, sereno de responder, diz: o meu problema não é com o AI-5, é com o AI-38, fazendo referência ao 38, ao 38ão, aqueles que matam, que atiram. Presidente da República querendo provocar uma situação de exceção para poder dizer que o culpado dele de não governar não é a sua incompetência, mas sim o tumulto que a esquerda pode causar, invadindo prédios, pondo fogo em carros. Marginais fizeram isso recentemente, marginais. Inclusive, Carlos Alberto, se você me permite, na reeleição da deputada do PT lá, Gleice Hoffmann, ela falou que o Brasil, do jeito que está, com certeza vai acontecer igual o Chile, a Bolívia, e que o PT precisa estar preparado. Como que você interpretou essa colocação da presidente do PT, Carlos Alberto? Olha, Marcos, esquerda e direita cometem imbecilidades. São imbecis iguais, quando pregam ódio, quando pregam violência, e o importante é o ambiente que o cidadão brasileiro sente. Eu não vejo nenhuma sinalização que no Brasil vai haver alguma coisa semelhante ao Chile e à Bolívia.
Mas, se não houver política econômica em favor do povo, isso pode acontecer independente do desejo do PT. O PT até deseja que isso aconteça, mas não é clima para isso. Bolsonaro também deseja que isso aconteça, para ele ter argumento para usar a força como instrumento de governo. Ora, a população espera que isso não aconteça, porque o que o brasileiro quer é emprego, é saúde, é educação e é segurança. A segurança provida pelo Estado, não aquela que o cidadão se obriga a armar-se para se defender de agressões. Porque sempre quem perde nisso é o cidadão. Entre um bandido armado e um cidadão armado, a derrota do cidadão é mais evidente do que a do bandido. E, embora muitos jurem que ter uma arma em casa ajudam a tranquilizá-los, ter sensação de segurança, enquanto não sofrerem o revertério de ter de verdade alguém invadindo sua residência. Aí você vai ver que a arma que você guarda lá ainda pode ser usada contra ti. Mas o que nós vamos comentar mais aqui é a questão da CPI dos transportes, que ontem na Câmara dos Vereadores finalizou o seu ato pela votação do relatório. Mas não é só isso não. Nós vamos acompanhar e vamos sentir, e sintam junto comigo, o cheiro de pizza no ar. Tá certo, Carlos Alberto. São 18 horas e 32 minutos desse dia 26, terça-feira. Lembrando a você que toda terça e toda quinta, das 18 às 19, tem Direto no Foco aqui na TV OK. Às segundas, quartas e sextas, também tem programação com Roseli Oliveira, comigo, com o Emerson Barbosa, enfim. A Web TV OK agora tem programa de segunda a sexta-feira. E hoje, no Direto no Foco, nós vamos trazer aqui, se me permite, Carlos Alberto, eu vou começar pela última pauta, que tecnicamente vai ficar melhor. E, portanto, eu vou trazer a informação que seria a última pauta. O capitão bombeiro militar Douglas Martins Soares apresentou na Câmara Municipal ontem o projeto de criação do Bombeiro Mirim, e ele afirmou que a segunda companhia de bombeiros sediada em Passos, dentro do organograma do Comando Geral dos Bombeiros, até 2022, para se tornar companhia independente. Vamos ouvir, portanto, a entrevista que o Carlos Alberto fez, que ele vai comentar e você vai acompanhar. Obrigado. Tudo bem? Conta com a gente. Pode deixar, valeu mesmo. O projeto é um projeto de criação do Bombeiro Mirim ou é um projeto específico para que a Câmara possa doar material para vocês? Isso, o projeto consiste no seguinte: o bombeiro já tem alguns projetos de responsabilidade social que são vinculados à instituição, como é o caso do Bombeiro Mirim. Então todo o planejamento, as aulas, as quantidades de matéria, isso já vem da nossa instituição. Não precisa de lei na Câmara? O planejamento não precisaria de lei, é um projeto institucional do Corpo de Bombeiros. Porém, para que a execução seja feita, a gente precisa de materiais, equipamentos, uniformes para as crianças, como eu comentei, a questão do lanche, questão de equipamentos de natação, para quando a gente for levar as crianças para ter aula no meio aquático. Então, todos esses equipamentos é que a gente precisaria. Então, o projeto, ele vem em que sentido? Ele vem solicitar que a Câmara reverta parte da sobra do orçamento municipal, daqui do Legislativo, para que a Prefeitura possa adquirir esses equipamentos e materiais para o bombeiro, para que a gente tenha condição de desenvolver todos os projetos. Quanto seria esse valor? O projeto ficou em 128 mil. E é uma única vez? Isso, uma única vez seria esse valor total, porque muitos dos equipamentos que constam no projeto são os chamados equipamentos permanentes. Então, quando você pensa num maquinário de aquecimento de uma piscina, ou na própria questão de uma prancha de natação, não são equipamentos que você precise comprar, porque ele fica com a guarda do Corpo de Bombeiros. A parte que seria todo ano é justamente o uniforme, porque aí o uniforme a criança usa e leva, o lanche, que é de consumo.
Mas essa parte mais pesada do projeto em questão orçamentária, ela é um gasto de uma vez só. Então a gente acredita que depois desse... O custo anual para você fazer para 100 crianças, ele gira em torno de 20 mil, que são os uniformes e outros equipamentos. Mas o grosso, que seria quase 100 mil, aí sim é uma vez adquirido esses equipamentos, você não precisaria estar renovando esse orçamento todo ano. Quantas crianças seriam atendidas no projeto? Isso. O planejamento nosso para 2020 é um mínimo de 90 crianças. Então seriam 3 turmas de 30. Mas a gente, dependendo das condições, a gente pode, como é o primeiro ano, né, que a gente está fazendo aqui, a gente pretende estabelecer esses 90, mas caso tenha condição de aumentar, ou se por algum imprevisto não possa atingir, mas a ideia é que seja pelo menos 100 crianças por ano. Que piscina seria usada? Isso. Na verdade, o que acontece? Como comentou o presidente, a gente teve uma parceria grande, não só com os poderes executivo, legislativo, o legislativo estadual, lá através do deputado Cássio. Então essa nossa nova sede, ela hoje tem a construção que deve se terminar agora em dezembro, de uma piscina e uma torre que foi de um valor também em parceria com a Justiça do Trabalho. Então a gente vai ter a nossa própria piscina, a nossa própria torre, então seria tudo na dependência do quartel, a gente não precisaria de utilizar nenhuma outra estrutura que não a nossa, isso para o Bombeiro Mirim. E como também foi comentado, a nossa ideia que consta do projeto equipamentos de treinamento, bonecos de treinamento, aquele aparelho que chama desfibrilador externo automático, para que aquele que dá o choque quando a pessoa tem uma parada. A gente vai também, na lista, tem um equipamento daquele que é para treinamento, então ele é exclusivo para isso. Então a gente acredita que com esses materiais a gente possa estar mais em contato com a comunidade, não só o Bombeiro Mirim, mas também escolas, palestras, crianças, funcionários de locais públicos, para que a gente possa disseminar a cultura para toda a população. Capitão, a segunda companhia de Passos é ligada a comando de Poços de Caldas. Tem alguma proposta, algum projeto da companhia ser independente? Isso, como o senhor bem disse, hoje a segunda companhia de Passos ela é subordinada à primeira companhia independente de Poços de Caldas. E o bombeiro ele faz um planejamento estratégico que ele é revisado de 2 em 2 anos. Então nessa última revisão do planejamento do ano de 2019, consta entre as frações a serem elevadas, no caso companhia independente, Passos está na fração contemplada como o primeiro ciclo, que a previsão é de que seja elevada até 2022. Então a gente pode ser 2022, pode ser 2020, mas que o planejamento estratégico atual do bombeiro contempla a cidade de Passos como a próxima cidade dentro do planejamento a se tornar uma companhia independente. Poderia abreviar essa transformação em companhia independente? Hoje o maior dificultador do Corpo de Bombeiros, e isso é em todo o estado, é a questão do efetivo. Então, assim, a estrutura que é um dificultador a gente já demonstrou que tem com essa reforma, com essa nova sede. A estrutura para treinamento, alojamentos, tudo a parte física, o Bombeiro de Passos hoje já possui. Talvez aí o maior dificultador, e isso não é restrito a Passos, é sim a todo o estado, é a questão do efetivo. Então, ano que vem o bombeiro vai iniciar uma formação de novos soldados, está tentando formar outra turma já em 2021. Aí sim, com esse aumento de efetivo, a gente acredita, porque também não adianta só elevar a companhia, mas continuar com o mesmo tamanho de recurso, que aí seria só o nome, mas não daria o resultado na ponta. Qual seria o contingente humano para Passos conseguir ser a companhia independente? Hoje nós temos 36. O efetivo de uma companhia independente, ele pode variar, porque o que há de previsão hoje são 61. Mas não necessariamente eu preciso dos exatos 61 para se tornar companhia independente. A gente sabe que muitas vezes isso ocorre no Brasil inteiro, a gente trabalha às vezes com um efetivo, um número de pessoas menor do que o ideal, que nunca vai atrapalhar o desenvolvimento das nossas atividades. Mas não existe assim um número, a partir de tantos eu consigo criar. É mais porque hoje, se você criar, você vai estar estabelecendo ali novas funções que eu não tenho, talvez, militares para assumir. Então a gente precisa aguardar provavelmente um pouco essa questão das formações dos novos alunos, para que a gente consiga ter uma estrutura melhor de pessoal, já que a física hoje atende. Muito obrigado. O senhor está em paz? Pois é, nós ouvimos uma proposta do Corpo de Bombeiros e já tem lá
o bombeiro mirim, mas quer equipamentos para poder dar mais informações, mais treinamento aos garotos que queiram ver ou queiram aprender como trabalha o Corpo de Bombeiro. Se tem uma instituição no Brasil que é admirada pela população, é o Corpo de Bombeiro, porque ela intervém sempre no momento difícil da vida de qualquer cidadão, desde as coisas mais simples, mais importantes para o cidadão, até as coisas mais custosas, como os grandes desastres, incêndios, e nós vimos exemplo de Simuruadim, Mariana, acompanhamos o trabalho que eles estão realizando lá, buscando corpos submersos naquele lamaçal que já hoje deve estar até seco por causa do tempo que decorreu. Mas eles estão lá, atuando, trabalhando e resgatando pessoas que as famílias estão tristes pelo seu fim, mas que não sabiam em que situação estavam. E aí, quando resgata um corpo desse, leva a família a um conforto de poder enterrar um ente querido. E é importante que as crianças aprendam esse ato de solidariedade, principalmente a prática da solidariedade, não é só o ato, é a prática. Um outro fato importante abordado pelo capitão Douglas Martins Soares, que é do Corpo de Bombeiros, é com relação à companhia independente que Passos pode vir a ser em 2022. É importante isso, para que a companhia tenha uma vida própria. Hoje, o Corpo de Bombeiros de Passos é ligado a Poços de Caldas, então medidas administrativas, ações que possam ser desenvolvidas com independência, depende do aval lá de Poços de Caldas. E a vida independente aqui traz melhor situação para que o Corpo de Bombeiros esteja ainda mais presente na nossa sociedade, o que é bom. Pelo menos nós vamos ter certeza que vamos ver bons exemplos. Comunicado: Câmara Municipal de Passos em ação. Diante de tantas reclamações recentes de consumidores em torno das tarifas cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a Câmara Municipal de Passos está convidando você, consumidor, que tem queixa, a procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão. Compareça munido dos talões dos últimos 3 meses do SAAI. Essas contas vão ser xerocadas, buscando subsidiar uma eventual tomada de providências da Câmara Municipal em favor de todos os consumidores. O Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, funciona de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas, na portaria da Câmara Municipal de Passos, que fica na Avenida Paulo Esper Pimenta 151, Câmara Municipal de Passos. Drogaria Atlanta, toda semana promoção especial. Aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta: creme dental Oral B 1,49, shampoo Dove 200ml 8,99, sabonete Dove 90 gramas 1,95, sabonete Protex 85 gramas 1,95 e mais. Na Drogaria Atlanta, faça-nos uma visita. Tal Ar, Tal Clima, uma loja especializada em venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e climatizadores. Solicite a visita do nosso representante exclusivo da região, o Daniel. Ligue 35 991 57 73 87. Como é bom sentir o sol e o calor do verão, tudo fica muito bom. Trop Mix Distribuidora, vendendo qualidade no atacado e no varejo. Açaí atacado e varejo, frutas congeladas, máquinas Forte Frio, tudo para sua loja de açaí. Açaí puro, o melhor da região, com potes de 500 ml, 1 litro, 2 litros e embalagem com 5 e 10 litros, com a melhor marca e a qualidade Trop Mix.
Pois é, Carlos Alberto, dando sequência aqui no Direto no Foco de hoje, nós vamos trazer uma matéria muito importante. Vamos ouvir o relatório final aí, as informações da CPI, e nós vamos ouvir a Belinha, que resolveu dar o seu voto em separado. O relatório final da CPI foi votado na sessão de ontem com transmissão ao vivo da Web TV OK. Antes disso, o procurador adjunto do município, advogado Rômulo Fraga, fez a sustentação oral da defesa do prefeito Renatinho Ourives. A votação começou com Eric Silveira e em seguida seria a vez da Belinha. Ela pronunciou o voto em separado e em entrevista à nossa reportagem, a Belinha justificou o seu voto contrário ao relator. Vamos ouvir, portanto. Separado para justificar o seu voto. Por que você preferiu esse caminho de apresentar um relatório separado e a tua votação? Eu apresentei um relatório em separado mediante a todo o trabalho feito pela CPI, observando todos os depoimentos, todas as provas levantadas através de documentação, o que me levou ao entendimento e até solicitar no próprio parecer o arquivamento da CPI, é porque durante todo o nosso trabalho não me foi de forma alguma apresentada nenhuma documentação que me convencesse que o município teria agido de má fé ou que tivesse tido algum dolo ou algum crime de responsabilidade fiscal. Até porque os donos das empresas que vieram depor deixou muito claro no depoimento deles que eles não tinham interesse em participar da tomada de preço se não fosse dentro dos parâmetros que eles próprios exigiam, né? Então, o município teve sim várias tratativas de acertar, né, com empresas daqui, teve várias tratativas de acertar a renovação com a própria Cisne, não colhendo nenhum tipo de sucesso mediante as negociações, optou pelo contrato emergencial. O que não foi constatado nenhum crime aí, não houve dolo nem prejuízo, porque não houve pagamento. Entendeu? Então, assim, aí você me pergunta, a empresa veio, trabalhou, levou dinheiro daqui, fica por isso mesmo? Ela transportou o cidadão. Houve uma balança. Mas ela não atuou de uma forma clandestina, já que não havia nada que ligasse? Ela não atuou de forma clandestina porque a própria lei garante à empresa o direito de já começar a trabalhar até que se documente, até apresentar a documentação. Nesse meio tempo, ela começou a trabalhar para não deixar o município na mão, ela não conseguiu a documentação em tempo hábil e a Procuradoria, juntamente com a Controladoria do município, deu parecer pela não realização do contrato. Então, se você me perguntar, Belinha, a empresa trabalhou clandestina? Não, ela trabalhou mediante uma ordem de serviço dada a ela, para ela prestar o serviço até organizar a documentação. Uma vez que não organizou, ela própria foi embora sem dar nenhuma justificativa ao município. Quando você questiona se a empresa deu prejuízo ao cidadão que ela transportou, não também, porque ela ofereceu o transporte. O cidadão pagou para ser transportado. Então, não vejo aí também nenhum crime por parte da empresa nesse sentido. Se ela tivesse recebido, feito carteirinha, recebido antecipado, deixado o cidadão na mão, mas nem isso foi feito. Não foi feito nenhum tipo de convênio através de carteirinhas, receber nada antecipado para prestar o serviço. O cidadão que pagou foi aquele que foi transportado. Então, no entendimento geral, eu optei por fazer um relatório à parte, por não concordar com vários itens do relatório. Aí você votou contra? Do relatório, isso. Votei a favor do meu relatório. Sou a favor do meu relatório, porque tem divergência de pensamento com relação ao relatório apresentado. Por isso, optei pelo voto em separado. Obrigado, Belinha. Pois é, Carlos Alberto, aí então é um assunto para o seu comentário, a sua análise. É o seguinte, a questão, eu quero fazer um registro aqui com relação ao que a população deve fazer na apresentação das contas lá no CAC. É importante, a reclamação era muito grande, então é importante que o cidadão que tenha problemas na sua conta relativa ao aumento de preço de uma hora para outra, fora do período que o SAI autorizou
aumentou de fato as contas, que o ARSAI autorizou, a ARSAI autorizou o SAI a aumentar as contas, que foi em março, deve ir lá e reclamar, porque é o momento da participação do cidadão. E nesse primeiro momento, eu tentei ontem ver para que dia foi marcada a audiência pública lá na Câmara, porque a da SAI está marcada. É dia 27, amanhã, a partir das 18 horas, lá na Casa da Cultura. Então está marcado. Todo mundo deve comparecer para que o SAI sinta a insatisfação que está acontecendo com relação ao que as pessoas estão encontrando em sua conta. E vai haver agora um novo mutirão para as pessoas que se enquadrem na questão da tarifa social, possam reivindicar a sua participação e ter até 50% a redução nas suas contas de água. Isso aí é só procurar o CLAS mais próximo, o CAC é para as contas. Para participar do mutirão, Marcos, para participar do mutirão, é outro endereço. Aí são os CRAS que tem espalhado na cidade, que vai começar a receber as pessoas e cadastrarem para que elas possam ter o direito a isso aí. Então é importante participar. Depois não tem como chorar o leite derramado. E a segunda questão que nós temos que enfatizar é que no dia 27, amanhã também, às 17 horas, vai haver uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Comissão Municipal de Saúde, lá no plenarinho, para discutir um fato que o nosso programa, Direto no Foco, que é levado ao ar às terças e às quintas-feiras, nossa participação e participação do Marcos Lopes, levantou a questão das filas que estavam sendo eliminadas na área das pessoas que precisavam de algum atendimento na área de saúde. Amanhã nós vamos acompanhar de perto para trazer a informação aos nossos internautas que nos acompanham aqui e que a nossa fala, a nossa reportagem deixou já demonstrado que essas filas estão sendo eliminadas de maneira equivocada, de maneira errada. Não pode ser assim. O cidadão tem que estar na fila. Não é porque a fila é grande, por incompetência dos governos, que vai se eliminar o nome do cidadão para dizer que a fila encolheu. Olha a coisa que as pessoas fazem para dizer que tem dinâmica de trabalho. A pessoa que coordenava a área da atenção básica já até caiu, é outra. Era a Graciela e agora é a Sandra. Então, mas aí eu quero saber, recuperou a fila? Estamos de volta à fila, aqueles que estavam e nem sabem que o seu nome foi riscado do mapa? A irresponsabilidade de quem administra deixa acontecer coisas como essa. Agora, só para dizer da Belinha. Belinha, é trabalho clandestino, minha filha. O ônibus veio aqui para Passos com o olhar da prefeitura sem nenhuma documentação. E aqui não ficou, foi embora. Não esperou fazer nenhum contrato. Antes disso, ela foi embora. Então é trabalho clandestino. Não deu prejuízo ao cidadão, mas deu prejuízo ao município, porque não recolheu nenhum imposto, nenhuma taxa. Então, o voto seu em separado, de certo modo, prevaleceu. Porque, na hora H, o Rômulo Fraga, nós vamos ver daqui um pouquinho, foi lá e fez uma sustentação oral da defesa do prefeito que estava lá na mão de vocês por escrito. E vocês aí, vou te isolar, porque você deu uma votação em separado, os outros vereadores, e separando a dona Cida, que votou pelo relatório do jeito que o Eric apresentou em primeiro lugar, votaram por um relatório em que a responsabilidade da Câmara Municipal em processar o prefeito, em ter uma comissão processante, e quando a gente fala processar, não quer dizer que a gente queira a condenação do prefeito, não. Não é isso, é transparência no agir. Se ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito já dava a perceber que o prefeito
não teria como ser enquadrado nos artigos do Decreto 201/67 e da Lei Orgânica Municipal, artigo 78, então isso já teria que ser dito pela própria comissão. Ali, comissão parlamentar de inquérito, no Brasil, existe uma cultura que a comissão parlamentar de inquérito tem que condenar. Não é isso. Não tem que condenar, mas tem que dizer, se for verdade que ele não tem culpa nenhuma e não pode ser incluso, indiciado num daqueles artigos, porque não foi indiciado. Teve que o Rômulo Fraga ir lá e gritar no ouvido deles. O gritar aqui é figura retórica, figura de linguagem. Não foi quem gritou, não, ele falou. E aí eles despertaram, foram lá e mudaram o relatório, e vocês vão ver no que vai dar isso. O Carlos Alberto, nós vamos mandar um alô para quem está acompanhando a gente, isso é importante. E nós vamos voltar, apesar que nós já encerramos o assunto do bombeiro, mas nós temos aí um comentário do Gilberto Almeida, que foi chefe de gabinete na administração do Nelson Maia, foi candidato a deputado e hoje está, me parece que em Belo Horizonte. Quero até agradecer o Gilberto, ele sempre não só acompanha, mas ajuda a gente a divulgar, compartilhar e a enriquecer com as suas opiniões. Eu só não falei antes, Gilberto, porque a gente compartilha essa live em vários grupos. E às vezes, quando você comenta num grupo, a gente demora a ver aquele comentário. Mas eu quero a participação de todos aqui, sem dúvida nenhuma, não só assistindo, não só compartilhando, mas também opinando. Eu quero agradecer a sintonia da Cíntia Oliveira, o Alessandro Santos, a Elaine Tosi, e tem mais pessoas aqui, ó, que estão acompanhando a gente. Geração, a Christian Lopes, Leide Daiane, o Fão Tavares e a Larissa Marques, nosso muito obrigado. A Renata Santos, Sirlene Silva, Brás Linhori, Luiz Carlos de Souza, Alessandro Santos, Delma Rodrigues, Sandra Souza, Patrícia Flores, Pedrinho Atiles, Kelly Pereira, Fabrício de Carvalho, Carlos Eduardo Pádua Vilela, Rosane de Fátima Bonfim, Creide Ponsancini, Aline Macedo, Ramon Peter, Lília Mariá, Roneida Vieira, Bruno Eduardo, José Faria, Junim Flávia, Marco Aurélio, Juliana Aparecida Alves, lá em Ribeirão Preto, Juliano Belfort Monteiro, Milza Cunha, Marisa Esper, Vanessa Carvalho, Vera Tomé, Júlio César, Nathalie, Marcelo Aguiar, Fernando Pitondo. Adorei sua publicação, viu, Fernando? Depois, na hora que entrar a matéria da Dona Cida, eu quero comentar para a análise do Carlos Alberto. A Vera Vilela, Lide Melo, Elaine Ribeiro Lafayette, Paulo César Manfredini, Cíntia Oliveira e Elaine Tosi. A vocês, o nosso muito obrigado, e nos ajude compartilhando e curtindo a nossa página. Agora sim, Carlos Alberto. Antes de você colocar no ar, eu queria dar uma satisfação a quem nos acompanha, entendeu? Sim. É o seguinte, vocês têm percebido que nós lidamos com o áudio e mostramos na fotografia a pessoa que se refere à entrevista que fazemos. Por que não estamos fazendo aparecer a imagem, a entrevista com a imagem da pessoa que nós estamos conversando com ela? Porque é uma decisão que nós tomamos em conjunto, eu e o Marcos, para fazer desse momento um momento de referência ao rádio. O programa é feito nos moldes do programa de rádio. Bem da verdade, nós não estamos conseguindo totalmente, porque nós temos dificuldade com o ambiente que nós trabalhamos, pelo espaço, pelo trabalho que um e outro tem que fazer. O Marcos não é só o radialista que ancora as reportagens, ele é também o técnico, assim como eu fico numa posição... É o que liga o microfone, que liga a câmera, que acende a luz, que compartilha nos grupos e que apresenta. E aí tem uma outra dificuldade. A questão de captar imagens exige um equipamento mais especializado. Mas o celular faz. Mas quem tem o celular com câmera precisa saber operar direitinho. Esse Carlos Alberto Alves não é bem um especialista nessa área. Já como eu trabalhei em rádio, tenho uma certa noção
de como se faz uma entrevista com o viés de um radialista. Então, até a gente conseguir a estrutura necessária para mudar o formato, nós vamos levando assim. Conseguindo isso, vocês terão a imagem falante de quem vocês veem hoje só na fotografia, ok? Está explicado então, Carlos Alberto. Mas o importante é que o conteúdo e as matérias chegam. Agora sim, Carlos Alberto, o comentário, a publicação que o Gilberto Almeida, obrigado pela audiência, viu, Gilberto? Boa noite a todos, aos amigos Carlos Alberto, Marcos Lopes, meu abraço, um abraço para você. Apesar da boa destinação das sobras do Legislativo para o bom projeto do Corpo de Bombeiros, o TSE Minas Gerais se manifestou da seguinte forma, aspas, portanto, não havendo previsão nas leis orçamentárias, não pode o Legislativo dispor livremente sobre a destinação dos recursos, cabendo ao chefe do Poder Executivo propor as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, que autorizarão a disposição dos recursos pelos diversos poderes e órgãos dos entes a teor do disposto no artigo 165 da CR 88, fecha aspas. Portanto, o mais adequado é fazer um grande acordo entre Legislativo, Executivo, Bombeiros e a comunidade para, assim, viabilizar o projeto sem cumprir o regulamento do TSE, que tem força de lei neste caso. É a análise para Carlos Alberto Alves. Eu vou analisar, vou conversar com o Gilberto, pessoa que eu tenho bom relacionamento, às vezes algumas discrepâncias ideológicas, mas isso não nos tornou inimigos nem adversários. Isso é bom porque é só no campo das ideias, muito pelo contrário, eu já tive o prazer de trabalhar ao lado dele no governo Nelson Maia. Mas o que o Gilberto fala é o que acontece na prática. O Corpo de Bombeiros foi até a Câmara e pediu só porque a Câmara está tendo dinheiro agora para poder ajudar várias possibilidades. Olha para você ver como é que isso está sendo levado pelo presidente Rodrigo Maia. São sobra de R$400 mil para destinação a olho vivo. Ele devolve o dinheiro para a prefeitura e num acordo entre prefeitura e legislativo, mas sem papel assinado, apenas político, um acordo político, o dinheiro será destinado ao Corpo de Bombeiro. Ao projeto Cidade Saúde, são R$500 mil esse ano, mais R$500 mil o ano que vem. E dá R$1 milhão, que a Câmara vai devolver no mesmo procedimento. O Renatinho está usando um expediente inteligente para ele, né? Porque essas pessoas, antes de bater na porta da Câmara, batem na porta dele. Ele chega lá e diz para essas pessoas, vão lá na Câmara, lá tem dinheiro sobrando. O único lugar que eu vejo falar que tem dinheiro sobrando é na Câmara Municipal de Passo. Lá tem dinheiro sobrando, vai lá e pede. Se der certo, se eles encaminharem para cá, eu destino o dinheiro para o fim que se faz necessário. E aí vai acontecer também com o Corpo de Bombeiro, que pediu lá uma quantia, se não me engano na memória, em torno de R$100 mil, uns R$130 mil para comprar material para o Corpo de Bombeiro Mirim. Então o Gilberto tem toda a razão, Câmara não pode distribuir dinheiro para ninguém, o papel da Câmara, se sobrar, devolver ao Executivo, e o Executivo, a bel prazer, distribui o dinheiro segundo a sua necessidade. Mas pode haver um acordo, porque a Câmara também pode não querer devolver e gastar, fazer projetos orçamentários para a própria Câmara, e aí um acordo resolve isso. É o que vai acontecer com o Corpo de Bombeiros, porque eles foram lá sabendo que o encaminhamento é esse. Mas o Gilberto está certo nas suas observações. Presidente da Comissão Parlamentar dos Transportes, que apurou irregularidades na transferência da CISN para uma empresa que veio aqui de Paraíso, Cidade dos Ipês, e hoje chega ao seu final. Que avaliação que o senhor faz do trabalho que a comissão fez para apurar essa irregularidade? Carlos, a apuração final dos trabalhos da CPI, eu acho que a população ela tem que entender que, uma vez instalada a CPI, nós já vimos um movimento imediato
da saída daquela empresa que estava contratada, tá, e que depois se provou estar contratada de forma irregular, que até então ninguém sabia dessa falta de documentação. Então, acredito eu, até quando ela soube da instalação da CPI, ela foi muito coincidente, foi né? muito coincidente, ela desistiu instalou a CPI dos no trabalhos, dia seguinte ela foi embora. Então, eu acho que isso aí foi um movimento positivo da instalação da CPI, bem como a administração ela ter ido atrás dessa nova empresa que hoje presta os serviços, e não vamos tirar o mérito da administração de forma nenhuma, de ter conseguido um preço melhor nas passagens, um serviço de melhor qualidade, mas que o que levou a esta nova mudança no contrato dessa nova empresa foi, sem dúvida nenhuma, os trabalhos dessa comissão. E a comissão, ela demonstrou aí claramente que, se não houve dolo no sentido de querer angariar algum benefício para si próprio de qualquer um dos agentes municipais... Desonestidade, né? Desonestidade, a gente, com absoluta certeza, nós não comprovamos isso no sentido de corrupção, né? Mas eu acho que, como foi dito aqui, o excesso o excesso de confiança, ele não pode, de forma nenhuma, ser o norte da administração. A administração ela tem que se prestar aí nesse tipo de situação com aquilo que a lei determina. Então, deveriam ter tido um pouco mais de celeridade em ter feito a licitação, ou que, se fosse feito um contrato emergencial, que fosse um contrato assim, bem determinado, que averiguasse a documentação antes mesmo de iniciar esses trabalhos. Então, eu acho que essa demonstração, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho aí positivo da CPI. Então, o senhor avalia que a CPI chegou ao que deveria chegar mesmo? Eu acho que sim, eu acho que nós estamos demonstrando aí um erro administrativo, um erro de planejamento, um erro contratual, até também, mais uma vez, fazendo um parênteses aqui, elogiando o serviço do Ministério Público, a pessoa do Dr. Antônio José, que quando houve aquela falta, aquela vacância das empresas, né, ele prontamente reuniu-se com a administração e solucionou a questão de prazos aí, né, para que fosse feito mais rápido. Então, assim, essa demonstração de toda essa inequividade da administração em fazer o processo licitatório, não restou dúvida que existiu, né? Não acho que houve má fé de forma nenhuma, de nenhum membro da administração, quer seja secretário, quer seja diretor de transporte, quer seja o prefeito ou qualquer um outro aí, mas eu acho que a CPI, antes de mais nada, ela demonstra aí claramente que tem que ter mais carinho com lidar do bem público, tá? Eu acho que esse é o recado que nós estamos dando para a administração, para o executivo, para a própria população. Nós encaminhando os trabalhos da melhor maneira que nós podíamos fazer, em termos documentais, em termos de investigação, de ouvir as pessoas envolvidas, sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse aí de que houvesse conotação de favorecimento aqui para o Legislativo. Apenas de demonstrar os erros que houveram, para que erros como esse não se ocorram novamente no futuro. Agora o próximo passo qual que é? Vai ser encaminhado à mesa? Já tem prazo para... Não, ele já vai ser confeccionado agora e imediatamente encaminhado à mesa. A mesa também tem que colocar a votação dos vereadores aqui e, uma vez aprovado, e a aprovação é por maioria simples, ele vai ser encaminhado aos órgãos competentes, ou seja, ali como o próprio relator colocou, vai ser encaminhado ao Ministério Público para que seja avaliada aí questões como a empresa, que ela não prestou nenhum tipo de depoimento, não foi localizado, aquelas pessoas, os agentes da empresa que foram localizados não vieram aqui para prestar nenhum esclarecimento, então eu acho que deve também aí ter esse desdobramento da CPI com os órgãos competentes. O senhor sente clima para que surja um julgamento político na Câmara através de um pedido do vereador para se instalar uma comissão processante? Não, o vereador Eric, no entendimento dele, nós recebemos aqui antes da votação o procurador adjunto, Dr. Rômulo, que ele expôs uma defesa bem clara, tá? E diante daquilo que foi exposto, o vereador Eric, ele suprimiu do relatório final os artigos que falavam sobre a responsabilidade do prefeito em termos de possibilidade da instalação de uma comissão processante. Então, essa comissão ela já não cabe mais na CPI. Então, agora é uma questão da Justiça. Agora é Justiça. 18 horas e
18 horas nada, 19 horas e 10 minutos desse dia 26, antes do comentário do Carlos Alberto. Obrigado a Vera Vilela, a Cíntia Oliveira, o Ramon Peter, a Cláudia Andrade Teodoro, a Fernando Pitondo está assistindo, a Keila Souza, também o Danilo Emanuel e a Glênia Maia lá em Caldas Novas, a Simone Paula Ribeiro. Nosso muito obrigado. Eu quero avisar vocês, todos que estão assistindo, quando vocês compartilham a nossa live na sua linha do tempo ou nos outros grupos, com o passar dos dias, você consegue o selo de super fã e tem uma série de vantagens. Então, nos ajude compartilhando essa live em outros grupos, na sua linha do tempo, e conquiste você também o selo de super fã aqui do canal Web TV OK, seja no Facebook ou então no YouTube. Carlos Alberto, ele diz que o Eric suprimiu o que poderia dar alguma punição. Será que houve essa falha por parte do Eric, Carlos Alberto? Olha, eu vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu vou informar. A votação, segundo informações que eu tive lá na Câmara, vai acontecer da seguinte forma: na próxima segunda-feira, o relatório é lido e distribuído aos vereadores todos, aos 11 vereadores. O pessoal da comissão não precisa, porque ele já tem, mas se for uma exigência legal, com certeza eles também vão receber. Isso vai ser votado na outra segunda-feira. E aí, o resultado dessa votação pode ser a favor ou contra o relatório. Só que, com relação à Câmara Municipal participar de alguma atividade de processar o prefeito com relação a esse fato, acabou. Lamentavelmente, eu não queria dar essa conotação a um trabalho que foi desenvolvido por 120 dias com a expectativa de uma investigação que apontasse pelo relatório, se o prefeito teve ou não culpa ao contratar uma empresa para trabalhar em Passos sem qualquer documento formal. O documento formal que ia existir era o de dispensa de licitação. E ele não, e o parecer contrário da Procuradoria do município com relação a esse parecer, essa dispensa de licitação, acabou por terra a existência de legalidade na contratação que ia ser feita. Uma empresa atuou em Passos durante 15 dias, levando o dinheiro do cidadão para outra cidade, sem qualquer contrapartida ao município, no pagamento de imposto sobre serviço de qualquer natureza. Algum imposto essa empresa teria que recolher na cidade e não recolheu e foi embora, dizendo que não causou prejuízo ao município. Ontem, na sustentação oral da defesa do prefeito, feita pelo Dr. Rômulo Fraga, bateu no peito várias vezes, dizendo isso, que não houve prejuízo para o município, que a empresa prestou o serviço e a bilhetagem foi paga pelo usuário. Meus amigos, se isso não for um trabalho clandestino, eu estou procurando outro significado para essa palavra e ainda não encontrei. Trabalhar sem qualquer inspeção, fiscalização do poder público incompetente, que não fez valer aquilo que ele tem que fazer valer. A lei, obedecer à lei. Demoraram 30 meses para fazer o processo de licitação e não fizeram, confiando numa renovação de contrato, que a CISM mudou de ideia, segundo o Rômulo, e de repente começou a cobrar dívidas. Ora, uma administração séria, responsável, não teria agido dessa forma. Teria tentado a negociação, sim, com a recontratação da CISM,
mas teria na ponta da agulha um processo de licitação para ser realizado. E é absurdo o doutor Rômulo dizer que não fez esse processo de licitação por falta de recurso financeiro. É um absurdo ou piada, pode escolher. Agora, defender que não houve crime, que contrato é eficácia e não definição de legalidade, eu também não entendo assim. Não sou advogado, sou um cidadão lesado no transporte público da cidade, como outros centenas, milhares de pessoas são também. Porque, na verdade, esse processo não poderia culminar no que foi. Dizer que a questão da improbidade administrativa, ela só vale se por acaso acontecer uma desonestidade, se houver corrupção no fato. Só assim poderia ser enquadrado, ser indiciado. Tudo bem, ele tinha que fazer esse papel, ele foi lá defender o prefeito. E aí, 15 minutos depois que a comissão se reuniu à parte, se aceitou tirar do relatório a parte que menciona... Está sem soma? Tá. Então vamos verificar aqui e vamos consertar. A gente volta ao fim. Recuperamos o som. Olha aí para a gente tocar o barco. Olha, eu estava dizendo aqui quando acabou a pilha do nosso equipamento de microfone, um microfone sem fio. Aí agora, na lapela, melhor dizendo. Agora voltando aqui, eu vou continuar dizendo. Rômulo Fraga foi à Câmara defender, fazer uma sustentação oral da defesa do prefeito, que todos já tinham na mão escrita, uma defesa escrita. E aí, o que aconteceu? Ele disse que crime de responsabilidade só poderia acontecer, melhor dizendo, crime de improbidade só poderia acontecer se houvesse ali desonestidade, corrupção. E não houve, não se conseguiu, a CPI não encontrou nenhum rastro de culpa, de coisa errada, pegou dinheiro, desviou, acertou com a empresa, ganhou alguma coisa por fora. Isso não existiu. Existiu uma não contratação formal, um ato ilegal praticado pelo prefeito porque não aceitou o parecer da sua própria procuradoria pela dispensa de licitação e contratou uma empresa que não tinha documentos todos necessários para que houvesse essa dispensa de licitação. É isso que nós estamos assustados, porque 15 minutos depois do Rômulo pedir-se e assinalar que o decreto 201/67, que define como responsabilidade do prefeito a contratação da empresa, não poderia ser enquadrado assim, porque não foi o prefeito responsável, foram assessores. Cara pálida, me diz, por favor, quem é o assessor de quem? Quem são os assessores que pugnaram para que a empresa Paranaíba Transporte viesse para Passos trabalhar de forma clandestina? Quem? Quem foi? Esses assessores eram de quem? Do Renatinho. Quem é o chefe? Quem olha? O Renatinho, ele não tem culpa, não tem responsabilidade em nada? Ele tem que livrar a cara de sofrer um processo mais aprofundado para de verdade apontar a culpa ou não do Renatinho? E se a CPI sabia disso, porque soube com antecedência... Lapela, pode desligar o... Porque soube por... o Marcos está me dizendo aqui. Pode desligar. Agora, tranquilo? Se a CPI, a comissão, sabia dessa defesa antecipada, por que só se manifestou depois que ouviu o grito do Rômulo Fraga
nas suas orelhas. O grito aqui é figurado, é uma figura de linguagem, é metáfora, mas é importante dizê-lo, que o Rômulo foi lá e fez a coisa voltar para uma análise de 15 minutos. Se em 15 minutos concordaram com o Rômulo, uma leitura que poderia durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, feitas com apoio do assessor jurídico que os acompanhava, não identificou isso. É estranho, é muito estranho. O cidadão tem o direito de duvidar. O cidadão tem o direito de ser cético. Porque mudou de opinião em 15 minutos. Mudou o jeito de pensar em 15 minutos. E retirou a parte que permitia à Câmara de Vereadores julgar, fazer um processo, fazer uma comissão processante para apontar se o prefeito deveria sofrer uma punição ou outra do relatório. Acabou com isso. Então, o Renatinho se livrou. Ele teve mais eficiência, mais eficácia, para usar um termo do Rômulo, mais eficácia do que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes em 120 dias. Em 15 minutos, ele se livrou de sofrer qualquer processo. Vereador na Câmara pode propor o processo, uma comissão processante? Pode, mas não poderá usar o relatório para poder se colocar. Seria uma nova investigação. E não há tempo hábil para nova investigação se instalar da forma como se preconiza nesse processo. 120 dias no máximo, no mínimo, para poder resolver a situação. Mas 180 dias, afastamento do Renatinho dentro de um processo de impeachment para ver se ele seria cassado ou não pela Câmara. O que aconteceu ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito é uma vergonha. É triste para o cidadão passense. Não poderiam caminhar para aquela forma soldada. Deveriam, pelo menos, suspender a sessão de votação do relatório. Parecia que a comissão estava com a batata quente na mão. E essa batata quente foi jogada para o ar e caiu no colo do cidadão. Quero registrar aqui o papel da dona Cida, que disse: vou votar a favor do relatório, mas do relatório sem supressão, sem retirada, porque eu avisei lá no começo que era preciso ter essa licitação do transporte coletivo, e a administração me ignorou. Muito certo o que ela fez. Ô Carlos Alberto, talvez, você até me perdoe pela interrupção, talvez isso vai ainda complementar o seu comentário. Mais uma vez, o Gilberto Almeida se manifesta, ele que está acompanhando e com a intenção de ajudar, ele escreve o seguinte: Carlos Alberto, por favor, comente isso. O artigo 28 da nova lei de improbidade dispõe que, aspas, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, fecha aspas. A forma que foi feita a contratação da cidade dos IPs foi ou não foi um erro grave? Gilberto, vou falar diretamente com você, que eu ouvi isso ontem, lá no plenário da Câmara, quando Rômulo Fraga esteve ocupando a tribuna. Ele disse exatamente isso que você falou: erro grosseiro. E ele não considera como um erro grosseiro a contratação equivocada que a Prefeitura fez da Paranaíba Transporte. Não é só o contrato, não. Contratou a revelia do parecer contrário dos seus procuradores com relação à contratação da empresa, da dispensa de licitação. Essa dispensa de licitação, para mim, é um erro grosseiro e que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito não quiseram enfrentar. Não quiseram passar a bola para que os vereadores analisassem. Vai ficar agora para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas da União,
para o Tribunal de Contas do Estado, para a Procuradoria-Geral do Estado, vai ficar assim. E isso aí pode ir para calendas gregas, para as calendas gregas. E o Renatinho se livrou de um processo que poderia até inocentá-lo. Poderia inocentá-lo, mas teria que existir. Essa era a expectativa da população. E a CPI foi assodada, foi apressada para tomar uma decisão só para votar o relatório ontem. Uma vergonha. Tá certo. Você parou de uma vez. Eu parei porque o meu fôlego acabou. Esse é meu amigo Carlos Alberto. Nós vamos passar então. Nós já ouvimos o Dr. Rômulo Fraga, né? Agora é a dona Cida falando da questão do racismo. O Rômulo Fraga não ouvimos não. É interessante ouvi-lo. Interessante. Vamos ouvir, portanto, o Rômulo Fraga para a gente encerrar o assunto CPI. Vamos dando sequência aqui no Direto no Foco. Hoje, programação especial, muita informação para análise de Carlos Alberto Alves. O advogado Rômulo Fraga fala agora a reportagem do programa Direto no Foco sobre a expectativa dele com relação à sustentação oral da defesa do prefeito Renatinho Orives. Preste atenção, muita atenção nessa matéria. Rômulo Fraga, procurador adjunto, escreve na Câmara Municipal, no dia de hoje, fazendo a sustentação oral da defesa do prefeito. Quais os pontos que você destaca que são importantes que a comissão que vai votar o relatório leve em conta? Bom, Carlos, boa tarde. Meu cumprimento aí aos ouvintes. Eu destaco todos os pontos que foram tratados ali, né? Nós temos a tranquilidade de que a documentação apresentada, todos os fatos que foram apresentados à CPI, eles demonstram com clareza a ausência de qualquer ilícito penal, ilícito administrativo que pudesse acarretar aí qualquer penalização do prefeito. O prefeito não participou de nenhum dos atos, não era de sua competência explícita, né? Existem os subordinados exatamente para isso. Então nós temos tranquilidade aí de que a comissão deva analisar esses pontos que já haviam sido apresentados. O relatório é equivocado nesse sentido e que seja reprovado esse relatório, que seja reprovado no sentido de não apontar qualquer ilicitude praticada pelo prefeito do nosso município. O prefeito não é o último responsável pela administração, não seria o caso? Você está dizendo que ele não tem essa responsabilidade total, porque tem exceções para isso. Mas não seria ele o último responsável por isso? Sim, mas ele não pode ficar responsável pelos atos que não pratica, né? Foi muito bem destacado da tribuna, inclusive da doutrina de Zé Nilo de Castro, que não cabe nessa avaliação a culpa em elegendo, como é apresentada no direito privado, que seria a culpa pela prática do ato pelo eleito dele, né? Pela pessoa que ele colocou lá. Mas isso não se aplica no direito público, cada um tem que ser responsável por seus atos, né? E o prefeito ele só falaria nesse processo de dispensa ao final na ratificação, que quando chegou para ele, no processo não foi ratificado, tendo em vista que haviam inconsistências na documentação e na prestação do serviço pela empresa. Então, um ato que ele tinha que praticar, ele praticou. O erro apontado central pela comissão é a falta do contrato. Não existe contrato entre a empresa Parnaíba e a prefeitura para que ela pudesse atuar. Você sustenta que não é necessário isso. Baseado em quê? Baseado no fato de que o que deve ser analisado é eventual prejuízo ao município, né? E não houve qualquer prejuízo ao município. Não houve contrato, mas também não houve pagamento. Não houve qualquer desembolso da administração em relação a esse fato. E aí eu destaquei que essas análises de improbidade administrativa e de crime, referente a essas áreas, eles não ficam vinculados ao fato simples. Eles necessitam do dolo subjetivo, que é o dolo de praticar o ato irregular com o fim de se beneficiar dele. E não há isso no processo, nem mesmo o relatório apresentado aponta isso. Então, com base nesses fatos. A ausência da licitação não é um fato negativo nessa avaliação? Não era necessário ter a licitação? E apesar de haver tempo hábil para isso, 30 meses no governo, ela não se levou ao cabo? Sim, porque dependia de um estudo, seria renovado o contrato, né, por um período de 1 ou 2 anos, até que se concluísse o estudo para realizar uma licitação
que atenda aos interesses do município, porque a atual forma da prestação de serviço de transporte não atende ao município, né? A gestão anterior não deixou nada preparado, não foi possível realizar esse estudo. Esse estudo não é possível de ser realizado pela equipe da administração, nunca foi. Nenhuma das outras prefeituras foi feito pela equipe de administração. Poços de Caldas listou recentemente, contratou um serviço por aproximadamente R$680 mil, se não me engano, para realizar. O município tentou contratar isso no início da gestão, mas não teve condições em razão da situação financeira, da ausência dos repasses, e aí não teve como priorizar nesse ponto. Quando se chegou no momento de realizar o procedimento licitatório, não era conveniente que se realizasse a licitação da forma como está hoje. Então tentou-se prorrogar com a CISA, que já estava aqui estabelecida, com os ônibus em circulação, conhecendo as rotas, com os servidores dela, os empregados dela contratados, e ela se manifestou favorável. Então a situação, ela não foi de uma omissão do município, a situação estava sendo resolvida. E aí, ao chegar na proximidade do encerramento do contrato, é que mudou-se a versão. Ela queria fazer algumas exigências, dentre elas, o reconhecimento de uma dívida das gestões anteriores de R$1.600.000, que o município fizesse reconhecimento e o pagamento, que modificasse para pagamento de 8 km por quilômetro rodado, para garantia de 8 km por quilômetro rodado, que garantisse o pagamento de todas as gratuidades com bilhetagem, fatos que eram impossíveis de se manter, tendo em vista que o contrato, a licitação que foi feita, não previa nada disso. Foi aí que acarretou a necessidade do procedimento de dispensa de licitação. Qual a tua avaliação com relação ao que você fez aqui, a defesa, sustentando a defesa do prefeito? Você espera que, você acha que convenceu? Eu acredito que sim, os fatos são claros, né? A doutrina é clara, eu fiz questão de trazer aí as obras, os doutrinadores, para mostrar que não seria a minha opinião, mas que é uma opinião geral de quem atua no ramo do direito. Eu acredito que eles tenham aí o discernimento necessário para compreender, entender e afastar o relatório, que na nossa visão é absolutamente equivocado. Está aí, portanto, a participação do Rômulo nessa entrevista com o Carlos Alberto. Gente, são 19h32. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Keila Souza, o Danilo, a Glênia, a Simone, Valéria Pereira, Nicole Ayala, Nícius Messias, William Oliveira, Edinho Pereira, Lucineide Silva, Tayane Abreu, Silvio Martins, Fátima Maria Penha, o pessoal lá do Mototáxi Mundial, Serlande Oliveira, lá em Alpinópolis, o Vladimir Pedroso, acho que o Vladimir está em Curitiba, Gleison Bueno, a Creuza Garcia, Creuza, um grande abraço, Ângela Pereira, meu amigo Carlos Alberto, sobre o pronunciamento, a entrevista do procurador adjunto Rômulo Fraga. Qual que é a sua análise, hein, Carlos Alberto? Interessante, né? O Rômulo foi o procurador que fez um parecer contrário à dispensa de licitação. A coisa grave junto com a falta do contrato. A coisa grosseira junto à falta do contrato. E depois foi lá e defendeu. Fez sustentação oral da defesa do prefeito. Sustentação oral é porque já existia essa mesma defesa feita por escrito. Então, aí ele foi lá e fez a sustentação, defendeu a defesa que ele fez. E convenceu os vereadores que a dispensa de licitação, a falta de contrato, não eram coisas que poderiam ser consideradas dolo, porque não teve a conotação de corrupção, não houve nada disso, então o prefeito não poderia ser processado ou indiciado naqueles artigos que a lei apontava, eu estou dizendo, do decreto 200/67. Mas dá para perceber contradição na fala dele. A primeira é essa que eu estou apontando. Ser o cara que fala, dispensa de licitação está equivocada, o parecer nosso, da controladoria, é contrário. E depois foi lá e defendeu. Outros momentos você percebeu aí que ficaram mal explicados. Por exemplo, com relação a defender
a eliminação do prefeito das leis que obrigavam a Câmara a fazer o processo, uma comissão, obrigava não, poderia fazer, é isso. Eu já comentei esse assunto e eu vou só pontuar aquilo que eu acho fundamental, que foi o que eu disse agora, em relação a não considerar doloso fatos que ele já apontava como ilegais. A dispensa de licitação, por exemplo. Tá certo, tá então, portanto, a participação do Carlos Alberto, são 19h35, nós vamos passar para a última pauta, que é, nós vamos ouvir a dona Cida. Só que, Carlos Alberto, eu gostaria de, antes de passarmos para a dona Cida, eu particularmente vi, e eu acho que vai também enriquecer essa matéria, um post do Fernando Pitondo, tá aí ó, na tela. Dona Cida fez uma defesa em seu discurso do que chamou de quase um linchamento virtual nas redes sociais, sobre a Praça Marielle Franco, que também disse que os recursos que vieram para a Avenida Sabiá vieram do deputado Odair Cunha. Segundo ela, disse que houve comentários racistas e do tipo pobre fazendo pobrice, etc. Usando a palavra racista também no começo do discurso e no final, ao afirmar que os racistas de Passos não terão descanso, diz que vai procurar em Passos nomes de pessoas negras para serem homenageadas e se a sociedade vai aceitar. Pois bem, não vi todos os comentários, já que foram muitos, mas o que vi não os achei racista. Sobre o nome de pessoas negras nos comentários, vi muitos pedidos de pessoas em homenagem de Pelé, como o Pelé do Queijo, que foi uma pessoa que conheci, muito querida, um homem negro. Agora, sem parecer pretensioso e nem arrogante, e confesso que estou muito desconfortável com o comentário que farei, porque a dona Cida não preocupada, ou tão preocupada na discussão, nunca teve assessores negros, ou desde que se fez vereadora. É porque está muito distante o monitor aqui, minha vista, já estou com 50, não é fácil não. Talvez em seu próprio gabinete não seja o primeiro local para começar. Ela, segundo o Fernando, a dona Cida, ele achou estranho o fato dela falar a questão de racismo, sendo que até hoje os dois assessores são loiros. Eu achei realmente muito oportuno, né? Eu achei realmente muito oportuno esse comentário do Fernando Pitondo, porque tem lá a sua razão de ser. E ele diz aqui, ó, Marcos Lopes e Carlos Alberto, isso ele colocou no meu WhatsApp. Um abraço para você, Fernando. Boa noite, Carlos Alberto e Marcos Lopes. Eu gostaria de parabenizar os dois grandes profissionais que aí se encontram, dignos de todo o meu respeito, e deixar a minha admiração. Só gostaria de complementar em relação ao meu post que você acabou de ler, que sobre o que a dona Cida diz, que vai procurar pessoas negras para serem homenageadas em nome de ruas, é um trabalho que defendo, já que nessa área há realmente uma dívida histórica, pois a grande maioria dos nomes de ruas são de pessoas brancas, devido a homenagear o nome de políticos e de pessoas de maior posse de nosso município. E esse trabalho, de alguma forma, vem contribuir para melhorar aí essa dívida que a cidade tem com as pessoas negras. E há um grande anseio da população à homenagem do nosso saudoso Pelé dos Queijos. Também gostaria de deixar claro que respeito a vereador e seus 1.500 votos. Gostaria de se solidarizar com ela em relação aos comentários que ela achou que a ofenderam. E dizer que se isso acontecer no grupo que administro, faça a gentileza de denunciar e imediatamente retiro o texto da ofensa. Vamos ouvir, portanto, a dona Cida para que o Carlos Alberto possa comentar o post do Fernando, a explicação dele para nós aqui com a produção do programa e o que disse a dona Cida. Bem, Carlos Alberto, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Compartilhe essa live conosco, para a gente. Compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe nos grupos, para que você também possa pegar o selo de superfã aqui da página dos canais da Web TV OK. Olha, meu amigo, você que está acompanhando a gente, a dona Cida rebateu o que ela considera atitudes racistas nas redes sociais
contra a sua proposta de dar nome a uma praça de Marielle Franco, vereadora e líder da promoção da igualdade racial no Rio de Janeiro. E nós vamos ouvir agora a vereadora Dona Cida aqui no Direto no Foco. Dona Cida, vereadora, que hoje na tribuna fez uma defesa do seu posicionamento em dar o nome de rua, uma praça de Marielle Franco, com homenagem à vereadora do Rio, que foi assassinada por milicianos. A senhora foi muito criticada com relação a essa proposta, inclusive de uma maneira preconceituosa. Como é que a senhora avaliou essas críticas que foram feitas da senhora? Boa tarde, Carlos Alberto. Eu avalio essas críticas e é bom ter essas críticas para o crescimento da gente, para a gente saber em que terra a gente está pisando, né? E só sei que essas críticas foi por puro racismo. Não foi nada mais, nada menos do que racismo, que infelizmente a cidade que eu nasci, a cidade que eu amo, a cidade que eu moro e eu vou ser enterrada aqui, que eu gosto muito, mas essa cidade é racista. Muitas pessoas, grande parte é racista. O tom da crítica foi como se a senhora tivesse feito única ação na Câmara, propor o nome de Marielle Franco a uma praça. A senhora concorda com isso? Não, não foi provocação nenhuma. Foi uma coisa, um sentimento, né, primeiramente um sentimento do meu coração e um sentimento da população da qual Marielle representava e continua representando, porque Marielle vive, Marielle presente. Então, ela representava essa população de mulheres negras, de jovens negras, do povo das favelas, dos direitos humanos em geral, né? Então, e eu me vejo assim, ó, muito próximo, a minha luta, embora passo ser diferente do Rio de Janeiro, uma cidade menor, do interior, a minha luta e o meu sentimento é o mesmo de Marielle. Deixa eu só refazer, eu entendi a sua resposta, mas gostaria de frisar uma coisa, para que a senhora colocasse, que eu acho que é diferente do que o povo colocou na rua. Como se a senhora, como vereadora, tivesse feito como única coisa na Câmara, prestar a homenagem a Marielle. E a gente acompanha o seu trabalho e sabe que não. Isso não importa, Carlos, de falar, porque eu sei e as pessoas que mais precisam sabem do meu trabalho aqui. E o meu trabalho aqui nunca foi por vaidade, nunca foi para me engrandecer, foi exclusivamente para ajudar essa população na qual eu acredito precisa, sabe? Porque a nossa população realmente ela é esquecida, a nossa população é deixada de lado, os direitos roubados todo dia, todo minuto, né? Então, foi isso e é isso. A opinião contrária do povo, eu não me importo, o povo tem o direito de falar o que quiser, como eu tenho o direito de falar o que eu quero, né, da maneira que eu quiser, né. Mas a senhora fez coisas, a senhora apontou necessidade, apontou a questão de pavimentação, a questão do transporte. Pavimentação nas ruas, Carlos, desde o início, né, eu bato nessa tecla, tanto é que a minha rua, a rua onde eu moro, o quarteirão onde eu moro, tá lá para todo mundo ver, é só buraco, do começo ao fim. Eu nunca fiz nada para dizer assim, ó, arruma lá porque eu moro lá. Não, é puro buraco. Pavimentação de ruas, a luta em defesa das mulheres, né, assim, sobre a violência contra as mulheres, tentando conscientizar, tentando levar a Lei Maria da Penha, né, tanto foi o projeto até para as crianças, né, para os funcionários da educação, sobre a Maria da Penha na escola, porque eu acho assim terrível, né, a situação que vive hoje a nossa sociedade, as nossas famílias, quase todas as famílias, na minha tem, quase todas, tem problema. Tá com você. Terminou? Terminamos. Deu um grito. Chegamos ao final. Mas há tempo para o seu comentário, viu, Carlos? Deu um grito de microfone. Normal, acontece. Olha, Fernando, eu vou me dirigir a você com todo o respeito, mas o que você fez é imperdoável. Você estimulou essa discussão. Eu nunca vi você colocar no seu post, na sua página do Facebook, outros vereadores que deram nome de ruas, e são muitos, para não dizer que são todos. O único projeto que você colocou no seu Facebook
foi o da dona Cida. E ali, você não precisa dizer que está ironizando. As pessoas entendem. Ali não precisa dizer que você é racista. Você está afirmando que não é. E eu até creio que não seja. Mas como você colocou, deu a conotação de que você é um racista. Então, essa discussão que girou em torno da dona Cida foi muito estimulada pelo post que você colocou, único que eu vi. E você me desculpa, porque eu te acompanho, gosto do que você escreve, algumas coisas, evidentemente, assim como você tem todo o direito de gostar ou não gostar do que nós falamos. O único que eu vi, post dizendo, vereador tal apresentou o projeto no nome de rua tal. Único. Se você tem o costume de apresentar, é muito raro essa apresentação. Então ali houve estímulo ao racismo. Houve estímulo ao racismo. Houve estímulo à discussão racista. E as pessoas se equivocaram muito ao colocar essa questão como racista nos comentários que fizeram. E não foram poucos, não. Você que acompanha a sua página disse que foram poucos. E eu que acompanho a sua página estou dizendo para você que foram muitos. Alguns até me senti na obrigação de rebater. Porque a questão central foi tentar desautorizar o trabalho da dona Cida e diminuir aquilo que ela é como mulher, como vereadora. Essa colocação que você fez agora, de falar que ela é racista porque no gabinete dela tem duas assessorias, ou uma assessoria, que são brancos, ou os dois assessores dela são brancos, um já saiu, o outro está lá agora, é branca, que é uma brincadeira, né? Você está entendendo tudo errado. O fato do contrato não tem que ser obrigatório um negro, eu acho que aí sim até denotaria alguma conotação racista. Mas nesse caso, não. É um direito dela contratar quem ela quiser. O que ela deve levar em conta nessa história deve ser a sua orientação partidária, porque ela fala que é um mandato popular, que não é só dela. Deve ser uma orientação dela para poder ver a competência que ela precisa e contratou. Tudo bem, não vejo uma situação semelhante ao que foi feito com ela nas redes sociais. Ela se defendeu e eu continuo achando que é justo o nome que ela propôs como homenagem. A pessoa que ela propôs como homenagem tem uma atuação de mulher guerreira, mulher de luta, mulher negra, que morreu porque defendia a promoção da igualdade racial. No Brasil, nós devemos muito aos negros e não sabemos como compensá-los. Toda a ação que é feita para esse sentido é um resgate da história. Senhores e senhoras, e a você, Fernando, esse comentário vai para lembrar que os negros que chegaram no Brasil vieram em navios negreiros, em péssimas condições, no porão, comendo aquilo que sobrava e aquilo que era dado a ele de qualquer forma. Esses negros vieram para o Brasil não para construir uma cidadania, vieram para ser escravizados, vieram para servir a mão de obra custo zero, a troco de comida e as chibatadas que levavam no lombo se resolvesse questionar o seu dono. Era dono. Hoje a situação muda um pouco para o trabalhador brasileiro, porque é patrão. Embora as leis trabalhistas estejam sendo maculadas, estejam sendo agredidas, essas leis que um dia protegeu o trabalhador, agora estão sendo riscadas do mapa como possibilidade de aumento de oferta de emprego. Meu amigo, me desculpe, é preciso conhecer a história desse país para que a gente possa abrir a boca e falar de alguém que tem na herança do sangue aquilo que nós, brancos, nem passamos perto. Então, dona Cida
fez a defesa dos ataques que sofreu, e a gente se coloca ao lado dela, frisando que não somos do PT, não defendemos a ideologia à extrema esquerda, como não defendemos a ideologia à extrema direita, mas a criação de um país irmão, justo, em que as sementes de ódio sejam eliminadas, para que a gente possa conviver em paz, conversar em paz, de cada um propor a construção de uma nação de igualdade racial. É isso. Comunicado: Câmara Municipal de Passos em ação. Diante de tantas reclamações recentes de consumidores em torno das tarifas cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a Câmara Municipal de Passos está convidando você, consumidor, que tem queixa, a procurar o Centro de Atendimento ao Cidadão. Compareça munido dos talões dos últimos 3 meses do SAAI. Essas contas vão ser xerocadas, buscando subsidiar uma eventual tomada de providências da Câmara Municipal em favor de todos os consumidores. O Centro de Atendimento ao Cidadão, o CAC, funciona de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas, na portaria da Câmara Municipal de Passos, que fica na Avenida Paulo Esper Pimenta 151, Câmara Municipal de Passos. Drogaria Atlanta, toda semana promoção especial. Aplicações de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicemia e o Disque Remédio 35227763 também pelo WhatsApp. Peça 999-62-3347. Confira só a promoção da Drogaria Atlanta: creme dental Oral B 1,49, shampoo Dove 200ml 8,99, sabonete Dove 90 gramas 1,95, sabonete Protex 85 gramas 1,95 e mais na Drogaria Atlanta. Faça-nos uma visita. Tauar, Tal Clima, uma loja especializada em venda, instalação e manutenção de ar-condicionado e climatizadores. Solicite a visita do nosso representante exclusivo da região, o Daniel. Ligue 35 991 57 73 87. Uma empresa especializada em climatizadores Ecobrisas, proporcionando maior bem-estar, conforto e renovação de ar com menos consumo de energia, com preço especial e condições especial. Bom atendimento, bom preço e ótimas condições. Estamos te esperando. Como é bom sentir o sol e o calor do verão. Tudo fica muito bom. Trop Mix Distribuidora, vendendo qualidade no atacado e no varejo. Açaí atacado e varejo, frutas congeladas, máquinas Forte Frio, tudo para sua loja de açaí. Açaí puro, o melhor da região, com potes de 500 ml, 1 litro, 2 litros e embalagem com 5 e 10 litros, com a melhor marca e a qualidade Trop Mix. Ligue 3413 0400 e aproveite a grande promoção Trop Mix. Saborizantes, produtos para sorvetes, chocolates, cereais, doces, recheios, brigadeiros, tudo das melhores marcas do mercado com uma promoção especial. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Esperamos você na Trop Mix Distribuidora, Avenida Expedicionários 1059. Como é bom sentir o sol e o calor do verão. Tudo fica muito bom. Nessa vibe eu vou.